Olha só, hoje mais cedo o presidente Jair Bolsonaro estava num evento lá em Miracatu. Ele foi lá para poder, inclusive, fazer uma entrega aí de títulos de propriedades rurais, né? Chegou a reforçar, inclusive, o compromisso com os evangélicos aí para o Supremo, né? Dizendo que brevemente Miracatu ia ter um ministro, né, no STF, reforçando aí esse compromisso aí do presidente Jair Bolsonaro com a bancada aí evangélica. Ele mais cedo também já tinha falado numa entrevista que não iria realmente se vacinar, nem mesmo, né, sendo o último, nem depois o último brasileiro vacinado, que era o que o presidente vinha falando, né, ultimamente. Ele disse que nem assim ele não vai vacinar. Mas ainda durante esse evento lá em Miracatu, ele chegou a falar, Paula, sobre economia e combustíveis. E a gente separou aqui o trechinho da fala do presidente. Vamos ouvir. Aproximadamente 38 milhões de pessoas. Caso não fosse o auxílio emergencial do nosso governo, teremos tido uma séria crise o ano passado. Gastamos com o auxílio emergencial o equivalente a 13 anos do Bolsa Família. Complemento aqui os deputados estaduais, o Danilo Balas e meu amigo Gil Diniz. Estamos fazendo o possível para minorar o sofrimento do povo brasileiro. Deixo claro que essa crise econômica se faz presente no mundo todo. No Reino Unido, o gás subiu em 1%. A média do preço do gás na Europa subiu próximo a 200%. Reconhecemos o preço alto aqui para o poder aquisitivo de vocês. Mas quando se fala em gasolina e álcool, pode reclamar do presidente da República. Mas primeiro, vejam quanto o seu governador está cobrando de ICMS. O imposto federal, cobrado pelo governo federal, que é um valor nominal, está inalterado desde janeiro de 2019, quando assumiu o governo. Ao contrário do que é arrecadado pelos governadores, em especial de São Paulo, que aumentou o ICMS do combustível em plena pandemia. Para não alongar muito, já que uma senhora falou agora há pouco sobre reservas indígenas. Uma senhora falou alguma coisa sobre reserva indígena. Eu pergunto à senhora, o meu governo demarcou uma só terra de reserva indígena? Demarcou um só quilombola? Ampliou um parque nacional? Criou uma área de proteção ambiental? Até porque hoje mais de 60% do nosso território. Tá aí, a gente vem da fala aí do presidente. Eu acho que um dos pontos mais importantes foi só essa questão aí do combustível, né, Marcos Saravalli, do ICMS. Mas eu vou trazer o Eric Decá aqui, que já está no ponto também, nosso analista político, para a gente falar mais sobre esse assunto e também outros assuntos, já que essa é uma pauta aí, né, importante para o dia de hoje. Eric Decá, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Esse é o tema do dia, ICMS/combustíveis. Inclusive, né, o Eric, hoje o presidente da Câmara deve colocar em votação a proposta que altera o ICMS dos combustíveis, né? E aí a gente já pegou o gancho agora do Bolsonaro falando sobre isso nesse discurso, mas queria entender um pouquinho mais. Essa medida, ela poderia baixar o preço da gasolina e do diesel em cerca de 8%. Já sobre a Petrobras, o Lira tem falado muito que a política poderia ser alterada, também sobre a possibilidade de privatização. Queria entender, né, como que você está vendo toda essa questão. Tem alguma informação aí de bastidor que você poderia adiantar para a gente? Pois é, Paula, esse é o tema central aqui de Brasília. A gente tem acompanhado, o presidente Arthur Lira já participou de uma entrevista hoje mais cedo, falando especificamente dessa questão do ICMS/combustíveis,
e ele sinalizou que ainda não se chegou a um acordo para a votação dessa proposta no dia de hoje, tá? Vai ter uma reunião agora na hora do almoço e no início da tarde, reunião de líderes para tentar definir a agenda de votação dessa semana, uma semana meio estrangulada em razão do feriado, mas eu acredito que não há ainda espaço para a votação dessa questão de ICMS. O que está em jogo? O Arthur Lira tem batido na tecla de que ele quer colocar uma alíquota fixa do ICMS para os estados, que se refere aí, tem base nos últimos 2 anos. Então, com esse congelamento dessa alíquota do ICMS, aí sim teria um impacto positivo aí de redução de até 8% do combustível na bomba. Mas isso ainda é muito controverso, tá, Paulo? Isso aí é uma coisa que está em aberto, porque os próprios estados começaram a reagir, começaram a dizer que vão perder muita arrecadação se tiver essa mexida no ICMS. E para compensar essa mexida no ICMS, o Arthur Lira tinha cantado uma pedra semana passada, que é aquela criação de um fundo, e esse fundo, então, compensaria de alguma forma. Só que ainda não se avançou no entendimento de ainda qual é a origem dos recursos para esse fundo. E a gente vê que dentro dessa questão do ICMS / combustível, que todo mundo aí já está sentindo aí na ponta e no dia a dia, já está virando uma questão política, Paulo, porque nesse discurso do Bolsonaro ficou claro quando ele empurra aí essa questão para o Dória, dizendo que o Dória aumentou em plena pandemia. Essa já está ficando cada vez mais cristalino, que essa vai ser uma peça que vai ser colocada aí na disputa eleitoral do próximo ano, porque não há uma tendência aí de redução dos combustíveis nos próximos meses. Então, é aí que a gente começa a ver que a disputa política também vai passar por aí. E com relação a um ponto que você colocou que é muito importante, que normalmente causa muito impacto no mercado financeiro, que é uma possível mudança na política de preço da Petrobras, o Arthur Lira hoje reforçou, Paula, que não há, no momento, não está em discussão essa possibilidade, tá? Lembrando que hoje o combustível está atrelado a questões que envolvem o câmbio, questões que envolvem o barril de petróleo lá fora, e quando tem alterações nessas duas peças, tem impacto direto aqui. E o Arthur Lira reforçou que, por enquanto, não está no radar mudanças aí nessa política de preço, e nem muito menos, que é também que tem muita especulação em torno disso, mudanças na composição da diretoria da Petrobras. E por que se coloca essa especulação? Porque fala-se muito que o governo vai mudar a diretoria da Petrobras, como mudou ali o presidente, para ter uma maioria dentro do colegiado e, a partir dessa maioria, mudar, então, a política de preço da Petrobras. Mas o Arthur Lira falou que, de parte ali da Câmara, de parte da turma ali do Centrão, não está sendo colocado isso nas conversas nem nos bastidores. Então, é importante colocar isso para vocês, porque o movimento contrário, o movimento de que a turma que estaria se movimentando para mudar a política de preços ia causar um impacto muito grande no dia de hoje nas ações da Petrobras, mas pelo que a Débora trouxe aí no quadro anterior, não é o caso.